Olá pessoal, seja bem-vindo ao Casa em Pauta. E hoje nós estamos aqui novamente com a Bruna, a arquiteta Bruna Bianchi, para falar um pouquinho mais sobre projeto, arquitetura, e seja muito bem-vinda. Obrigada. E a ideia do vídeo hoje é falar sobre a questão de manter a identidade e identificar a identidade do cliente no projeto, Bruna. Como é que funciona essa parte de identificação da identidade? Certo. Então, a primeira parte que a gente precisa analisar é a questão, de fato, dos gostos do cliente. E eu gosto bastante de o primeiro contato com ele, ir até a casa dele, conhecer como ele mora hoje, como é a atual residência, como são distribuídos os cômodos, como é a cozinha dele, porque é muito importante isso para o projeto da nova residência, por exemplo. E até de repente para ver o que ele gosta e o que ele não gosta na casa dele também. Exato, a gente começa a ter algumas referências disso, porque o próprio cliente já vai falando, eu não gosto disso, ou eu gosto muito desse quadro, por exemplo. Então tu já consegue ter algumas noções, então esse primeiro contato é muito importante. Durante esse processo tem algum tipo também de conversa, de questionário, onde você tenta entender quais são os gostos do cliente? Sim, as prioridades dele? Sim, normalmente a gente faz um briefing inicial, onde a gente consegue fazer esses questionamentos e também a gente pergunta e propõe para que o cliente traga algumas imagens que ele goste. Porque normalmente as pessoas entram no modismo e acabam pensando, eu gosto do estilo minimalista. E aí tu apresenta algo de estilo minimalista e elas acabam não gostando daquilo que foi apresentado. Então, a gente tem que separar o modismo do que tu de fato gosta, do que tá aparecendo, sabe, por aí. E aí é difícil, de repente, tu identificar o que de fato o cliente lá no fundo gosta, né? Lá no fundo é a personalidade dele. Exato. No meio de tantas referências e tudo mais. Porque às vezes ele mesmo acaba se perdendo no meio disso. Mas a gente sempre tenta voltar à essência e justamente essa ideia de ir na casa dele, enfim, onde ele mora, porque provavelmente isso já faz um certo tempo que ele tem. Então acaba que tu consegue captar algumas coisas lá do interior dele. Então, as coisas que não foram ditas, mas que estão ali. Tá. Exatamente. Não, é legal tu comentar essa questão do minimalismo, porque eu gosto muito da estética minimalista, gosto muito da decoração escandinava, nórdica, enfim. Só que, e eu pensei em muitos ambientes da minha casa, as referências de decoração são baseadas nessas duas, no minimalismo e no escandinavo. Acontece que eu abro o meu celular, eu abro o Instagram, Pinterest, eu vejo muito disso. E agora estou começando a pensar de que forma eu vou conseguir colocar a minha personalidade nesse ambiente, porque de certa maneira o minimalismo são uma estética mais limpa, clean, poucos móveis, uma paleta de cores mais neutra, mas ao mesmo tempo eu quero que tenha a minha cara ali, que não seja apenas, sei lá, um ambiente do Pinterest, por exemplo, né? Que dica tu dá, assim, pra quem tá passando por essa situação também? Sim. Ou pra mim, né? Pra mim. Então, essa questão de a gente desejar muito o que a gente vê é natural, né? Só que, de fato, muitas coisas vêm se repetindo porque as pessoas, como as pessoas gostam, acabam replicando. Então, não é de se julgar isso, mas é de fato de se avaliar se tu queres ter algo muito similar ao que alguém próximo possa ter, né? Então, acho que a questão de personalidade pode ser aplicada em detalhes, como, por exemplo, na questão de quadros, ou até a questão de fotos da família, ou coisas desse gênero, de viagens, lembranças de viagens que vocês trouxeram, coisas desse gênero que são importantes para vocês, sabe? Então, eu acho que faz sentido e traz personalidade esse tipo de detalhe. Porque questão de mobiliário, a tua personalidade acaba estando ali mesmo no minimalismo, né? Porque é o acabamento, é a sutileza do mobiliário, enfim, toda essa questão. Então, tu não consegue aplicar muito. Eu acho que tu consegue aplicar essa tua personalidade mais nessas questões de detalhes mesmo. E como você faz, então, para manter, assim, no projeto final, né? Para ter ali a personalidade do cliente ali impressa naquele projeto, que não seja apenas, enfim, móveis bonitos, um ambiente bonito, mas que muito pouco tem a ver ali com o cliente. Então, normalmente eu converso muito com eles e é nesse momento que eles têm que ser muito transparentes. Alguns ficam mais recatados, mas aí eu tento ir conversando bastante, porque eu faço um projeto e eu não penso em mim, né? Não é esse o objetivo. Tem que separar o teu gosto de certa entendi. maneira, né? Tem coisas que eu projetei, mas que
se fosse pra minha casa, eu não faria, por exemplo. Mas eu não posso passar por cima de um desejo e da própria personalidade do cliente. Que é um sonho, né? Quem tá impresso é um sonho, né? Exatamente. Então, eu acho que da minha parte, o que eu mais faço é justamente ouvir. Ouvir muito e questionar. Para que a pessoa vá se abrindo. Então, como eu comentei, é um trabalho em equipe, muito árduo e que vai sendo construído aos pouquinhos. Mas a gente consegue sim botar a personalidade do cliente no projeto, né? E tu costuma acompanhar os clientes para ver materiais, para ver revestimentos, para ver o que eles imaginam para a casa deles também? Sim. Eu costumo acompanhar. Isso ajuda bastante? Ajuda bastante. E eu também não me interponho muito na questão, por exemplo, tu gostou do revestimento A e eu gostei do B. Não é questão de gosto. É questão de funcionalidade e tem muito custo relacionado, né? Então, a gente tem que conseguir equilibrar esses dois quesitos. Mas, às vezes, assim, tu dá a tua sugestão, de repente, porque, de certa maneira, tem que pensar numa harmonia de todos os elementos, né? E, às vezes, as pessoas não têm muito essa noção. Pensa muito parede separado, corpo separado, né? Acho que geralmente é assim que funciona, né? E aí eu acho que entra um pouquinho o trabalho do arquiteto, né? Exatamente. Aí eu faço meus apontamentos e começo explicando, né? Os motivos pelos quais aquelas peças não ficariam bem juntas. Eu busco as justificativas das quais eu acho que ele não pode participar do projeto, que ele não vai ficar bem e não vai compor com o restante. Mas aí, quando o cliente quer muito algo diferente, por exemplo, que está muito na moda, aí entra nessa questão também, a gente acaba aplicando sim, mas em ponto estratégico, sabe? Alguma coisa pontual, no qual não apareça muito, porque, querendo ou não, a casa, o apartamento, ou enfim, o que for feito, é feito para durar, né? E tem essa questão da durabilidade, então a gente não pode colocar algo que daqui a um tempo a pessoa já enjoe e queira trocar. Então tem que sempre levar isso em consideração também. Sim. Uma das coisas, assim, que nesse processo de procurar revestimentos para nossa casa e tal, eu me pergunto, né, daqui 5, 10 anos eu ainda vou querer, né, eu ainda vou gostar dessa cor na parede, coisa e tal, né, eu acho que isso ajuda de certa maneira. Por um lado, a gente acaba não usando tanto, muitas vezes, tu acaba ficando no ambiente mais seguro, né. Não sei até que ponto isso vale a pena, mas eu acho que pensando em sustentabilidade, eu acho que sim, né. Então, eu acredito que sim. Questão de piso, principalmente, né? Porque é uma coisa que, além de ter E acho que banheiro, né? É bem complicado. Banheiro é complicadíssimo, né? De ficar substituindo. Um lavabo dá pra usar mais. Um lavabo é uma peça pequena, então tu consegue usar. Se precisar de trocar revestimento, Sim. Não é o ideal, hoje em dia tem papel de parede também para banheiro, né? Eu acho que no nosso caso, assim, nosso lavabo inicialmente a gente vai ter pintura, né? Mas futuramente a gente quer aplicar algum tipo de papel de parede, porque eu acho que aí você consegue ter uma troca sem ter grande sujeira. Enfim, exatamente. Né? São esse tipo de coisa que dá para fazer, porque trocar coisas que envolvem muito gasto e também a questão da sustentabilidade, como tu falaste, é bem complicado, porque se torna inviável, né? Sim. E talvez tu vai aplicar outro revestimento cerâmico e daqui 5 anos tu não vai gostar de novo, entende? Sim. Então papel de parede tu consegue remover mais fácil, é bem mais tranquilo. Legal. Infelizmente, acho que nem todo mundo tem a oportunidade de decorar uma casa conforme o seu gosto vai mudando, né? Sim, exatamente. Por isso que a gente tem que pensar dessa forma, né? Trabalhar com mais uma neutralidade. Sim. E ser pontual com algumas coisas mais específicas. Sim. E uma curiosidade, assim, tu faz alguma pesquisa de paleta de cores nesse sentido de descobrir quais são as cores que vão estar, se o cliente prefere cores claras, escuras, os materiais? Tu faz algum tipo de trabalho assim nesse sentido? Sim, a gente cria essa paleta de cores e eu também sempre trabalho com os revestimentos que seriam aplicados, enfim, as sugestões, eu levo elas para o cliente, todas mais ou menos juntas, organizadas, para que ele consiga ter noção. Por exemplo, o revestimento da lâmina de madeira. Sim. Aí ele consegue tocar, sentir a textura, todas as pedras, toda essa questão. Pedras eu falo revestimento cerâmico. Sim. Granito, toda essa questão. Então, eu acho bem importante isso. E é importante para o cliente também ter esse conhecimento. E aí, por isso que eu tento levar até eles sempre que eu consigo. Ou então, eu levo até a loja, né? Que aí, na loja, eles conseguem ver toda a gama e eu consigo selecionar com eles. E tu tem alguma dica para dar quem está nos assistindo, para quem está precisando amadurecer o seu estilo ou descobrir o seu estilo para imprimir isso na sua casa, na sua decoração?
Eu acho que o Pinterest, como a gente já falou, é uma fonte bem boa. E como ele dá a possibilidade de procurar não só o que está em alta hoje, mas também vários outros estilos, eu acho que é importante a pessoa, o cliente, enfim, que está com esse desejo, dar uma olhada em todos os estilos para ver se não tem algo que lhe agrade em outros estilos. Sim. Talvez ele acabe se encontrando em outra tendência, que não naquela que é a de hoje, por exemplo. Sim. Então, eu acho importante essa pesquisa. E sempre conversar muito com o arquiteto, porque é super tranquilo. As pessoas podem ser transparentes, é uma conversa bem aberta. Não precisa ter medo, é bem tranquilo. E eu acho que nesse processo é muito natural você ir descobrindo, né? Você amadurecendo. Exato. Porque a gente começou a olhar as referências para nossa casa há 3 anos atrás. E algumas coisas, a grande maioria das referências mudaram. Algumas, assim, você vê que questão de cores mais ou menos permaneceram, mas o estilo foi modificando, o material foi amadurecendo, né? Então é um processo de autoconhecimento também. Exatamente. Às vezes tu vai começar e tu não sabe, né? Muito pra onde ir. É essa questão de amadurecimento. Olha, só 3 anos. Sim, é. E é lento o processo. É bem lento. Então, toda essa parte inicial, ela deve ser bem pensada para depois não haver arrependimentos, né? Depois que está pronto é complicado, né? Sim, depois está pronto, comprado, colocado, né? É bem difícil daí, difícil né? Aí. Ah, legal. Então tá, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas desse vídeo de hoje. Assine o nosso canal, ative as notificações para receber as atualizações. E Bruna, deixe seu contato para quem quiser também acompanhar um pouco do seu trabalho aí nas redes sociais. Nos sigam então no Instagram, no Facebook, através do Bruna Bianchi Arquitetura. Então é isso. Tchau, tchau. Até mais.